Fala, gente boa, você que está acompanhando a série Malaquias, o último mensageiro. Nós estamos agora no capítulo de número 3, nós vamos falar sobre a diferença entre o justo e o perverso. Eu vou te mostrar que as aparências podem enganar. Então fique comigo nos próximos minutos. Se não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, já deixe seu gostei e compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Malaquias capítulo de número 3, verso número 13, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que te falamos contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputávamos por felizes, os soberbos também, os que cometem impiedade prosperam, sim, eles prosperam, eles tentam ao Senhor e escapam. Nós estamos vendo aqui agora que existe um abismo de diferença muito grande entre o justo e o perverso. Toda moeda tem dois lados e um lado é totalmente o oposto do outro. E todas as vezes que Satanás quer nos seduzir com alguma coisa, ele mostra um lado da moeda e oculta o outro. Ele mostra o lado feliz e alegre e oculta o lado do sofrimento. As campanhas que mostram bebidas, festas, elas escondem depois o briga, eles escondem depois acidentes, eles escondem porque isso não vende. Satanás é da mesma maneira. Ele mostra para nós uma aparência, uma forma, e nós vamos ver que Malaquias está denunciando esse povo, que as aparências, elas enganam. Aquele povo estava olhando para quem não era cristão, para quem não era servia ao Senhor, e eles estavam dizendo, é inútil servir ao Senhor, é besteira. Os que tentam ao Senhor, eles que prosperam. Os que não creem no Senhor, são eles que estão se dando bem. E é tentador, às vezes, nós olharmos para pessoas que não têm temor nenhum de Deus e elas estão dando certo, estão indo muito bem, estão avançando, estão prosperando. E nós olhamos para o nosso quadro e falamos, Deus, espera aí, onde é que está o Senhor? É tentador falar isso. Mas isso não é uma exclusividade nem minha, nem sua. Outros grandes homens de Deus também falaram isso. Asaf, no Salmo 73, ele diz a mesma coisa. Ele chegou ao ponto de dizer, quanto a mim, porém, quase se resvalaram os meus pés. Faltou pouco para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes e ao ver a prosperidade do perverso, para eles não tem preocupação. Resumindo, o que Asaf diz foi, quase que eu desvio, quase. Quando eu comecei a observar o ímpio, vendo como ele prospera, a vida dele não tem enfado, quase que eu desvio da fé. Malaquias está chamando o povo de volta para Deus. Neste tribunal que é Malaquias, ele está dizendo para o povo, não invejem aquelas pessoas que estão longe de Deus, não sigam o caminho deles, porque vale a pena servir a Deus mesmo em tempo de crise, espera mais um pouco. E é tentador porque ainda mais nessa época que nós estamos vivendo hoje, onde a rede social, ela denuncia a felicidade alheia. Ninguém posta foto triste, todo mundo posta foto sorrindo, com conquistas, ninguém posta foto de choro, muito pouco. E ver isso é olhar e falar assim, puxa vida, lá fora é muito melhor. Talvez você que está me assistindo aí, talvez até tenha afastado da fé e é tentador olhar para esses que estão lá fora e dizendo, tá vendo? Lá não tem dor de cabeça, lá não tem problema. Quando na verdade a alegria verdadeira está em Jesus. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que nós vamos passar por aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus nos dá essa paz que excede todo entendimento. E olhar para a Bíblia é ver o Jesus que se revela através das Escrituras. É saber que por mais aflições que eu passe, eu sei que tem um Deus que está cuidando de mim. É isso aqui que Malaquias estava tentando dizer para o povo. Não invejem eles, muito pelo contrário, continue crendo no Senhor. Sabe de uma coisa, nessa caminhada pastoral, com todas as pessoas que se afastaram da fé, que eu tive a oportunidade de conversar, eu sempre perguntei para eles se eles sentiam falta em algum momento do Senhor. A maioria deles me disseram a mesma coisa, que por mais que tivesse nas festas, mais que tivesse nas orgias e bebedeiras, chega um momento que ele encosta a cabeça no travesseiro e pensa e lembra do Senhor. Chega um momento que o Espírito Santo traz a lembrança. Talvez você que está me ouvindo já esteve um dia em uma igreja congregando, estando na fé, e um dia você adorou ao Senhor, levantou suas mãos, e o Espírito Santo sempre traz isso à tua memória, sempre lembrando isso a você de como era bom, como e quando você servia ao Senhor.
É isso que o Espírito Santo traz à nossa memória. O Espírito Santo não é aquele acusador que nos aponta o dedo dizendo você pecou, não, esse é o trabalho de Satanás. Mas o Espírito Santo é aquele que traz à nossa memória aqueles momentos de como nós éramos felizes com o Senhor. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e também do juízo de Deus. É isso aqui que nós vamos ver a diferença extrema, olhando para esse texto, entre o justo e o perverso. E eu quero destacar aqui pelo menos 4 diferenças. A primeira delas é que o perverso ele afronta a pessoa de Deus. O verso 13 diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Isso é Deus dizendo para eles, e eles retrucando: em que nossas palavras foram duras para o Senhor? Em que nós andamos com o Senhor e fomos de forma grosseira com o Senhor? Como assim nós fomos grosseiros com o Senhor? Em que nós temos andado com o Senhor e temos feito que o Senhor não fosse o nosso Deus? Como assim? Eles de maneira muito cínica. Aí o Malaquias chega ao ponto de dizer essas palavras do Senhor para eles e eles respondem: nós? Nós procedemos assim? Não, de maneira cínica. Todo perverso, ele afronta a pessoa de Deus com sua maneira cínica de ser. Malaquias estava dizendo isso. O pior daquela nação não era só o cinismo, o pior daquela nação é que eles estavam anestesiados pelo pecado. O pior daquela nação é que eles não tinham mais consciência do pecado deles. Tudo para eles era normal. Eles estavam anestesiados pelo pecado. Segunda coisa é que o perverso equivoca-se sobre a providência de Deus. O verso 14 diz: é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante dos seus exércitos. Os que cometem impiedade prosperam. O povo estava dizendo: é besteira servir ao Senhor. O que nos valeu nos abster de tantas coisas, sendo que quem prospera são os de fora. Essa fala deles aqui é a mesma fala do capítulo de número 1, quando o povo olhava para Deus como forma lucrativa. Deus, para eles, era um meio para se chegar a um fim. E quando a religião já não deu mais dinheiro, quando eles viram que os que estavam fora prosperavam, quando Deus fechou a porta do céu para eles, eles então começaram a dizer exatamente isso aqui: ah, Senhor, é melhor estar lá fora. A maioria dos cristãos só conhece Malaquias, capítulo número 3, verso 10, quando se fala de dízimo e oferta, mas Malaquias é muito mais profundo que isso. Malaquias, ele aborda a diferença entre o justo e o perverso. E aqui, esse mesmo Malaquias está dizendo exatamente sobre isso, que o Senhor está contemplando tanto o justo quanto o injusto. O Senhor está olhando, ele quer saber qual é a motivação que você vai até o Senhor. Era essa a motivação do povo. Deus era um meio para se chegar a algum fim. Quando eu falo de motivação, me lembro muito dos 3 amigos de Daniel, a qual eles estavam ali prestes a ir para a fornalha, e a palavra deles no capítulo 3, versos 17 e 18 de Daniel foi: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se não, saiba que não vamos adorar os seus deuses. A motivação deles não era se Deus ia fazer ou não ia fazer, mas o que levava eles para perto do Senhor era saber que Deus estava com eles, mesmo dentro da fornalha, mesmo fora da fornalha, mesmo em dias de crise, mesmo em dias de felicidade. Era o mesmo Deus que estava com eles. A motivação do coração deles não era uma motivação enganosa, mas a motivação certa de adorar o Senhor, independente da circunstância que eu estou atravessando. E agora nós vamos ver a diferença entre o justo. O justo se lembra do Senhor. O verso 16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia uma banda ali que amava o Senhor. Havia uma banda ali que adorava o Senhor. E esses justos que estavam ali, eles estavam dizendo o tempo todo: o Senhor atenta e ouve a voz do seu povo. O justo se lembra do Senhor. Uma das coisas mais maravilhosas é saber exatamente isso, que o justo ele tem prazer no Senhor, ele medita, ele deleita no Senhor. E eu amo muito o Salmo, capítulo número 1, verso 1 em diante, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, deleite, está no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora olha os benefícios: ele será plantado junto a correntes de água, e no seu devido tempo dá o seu fruto, e sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará. Esse texto é um comparativo
entre o justo e o injusto. O justo, ele se lembra do Senhor. O justo, ele lembra de quem é Deus. Ele medita em Deus e ele deleita em Deus. E agora vem a última coisa mais preciosa. Se o justo se lembra do Senhor, o Senhor também se lembra do seu justo. O verso 17 diz: a eles serão para mim tesouro particular, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo o seguinte, que assim como o meu justo se lembra de mim, eu também me lembrarei dele. O meu justo é aquele que eu tenho prazer dele, que eu separei como tesouro particular. E é exatamente isso. O Senhor promete que nos trará para ele naquele grande e último dia. A palavra do Senhor diz que nós fomos comprados, e não por preço corruptível, perecível, mas por um alto preço, pelo sangue do nosso Senhor Jesus. E é nessa palavra que nós confiamos que o justo é aquele que ele lembra do Senhor e o Senhor se lembra dele. Eu amo Gênesis capítulo de número 39, verso número 9, quando José está na casa de Potifar e a esposa de Potifar está pressionando José ali, e ele dá uma palavra para ela dizendo: como, pois, eu cometeria tanta maldade contra o Senhor? José não estava interessado no que Potifar ia dizer, o que Faraó ia dizer. José estava preocupado: o que Deus vai dizer? Como é que eu vou cometer tamanha maldade? E Deus? A preocupação de José era uma: eu estou me lembrando do Senhor, porque eu sei que o Senhor está se lembrando de mim. Eu sei que os olhos do Senhor estão voltados para mim. Nunca se esqueça disso, os olhos do Senhor estão voltados para você aqui nessa terra. E nós olhamos para esse texto, eu me lembro do Salmo capítulo 34, verso 19, que diz uma das palavras mais maravilhosas, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Por isso, aquiete o teu coração, descansa o teu coração no Senhor. Se você se lembra do Senhor, pode ter certeza que o Senhor também se lembra de você. Cada choro, cada lágrima, cada noite de sono em claro, Deus está tomando nota de tudo isso. Deus se lembra de tudo isso. E aqui, para nós nos lembrarmos, eu quero concluir com o verso 17 e 18, que diz: poupa-lo-ei, como um pai poupa o filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quede o teu coração, continue servindo ao Senhor, continue amando o Senhor, devotando sua vida ao Senhor, porque o Senhor toma nota de tudo isso. O Senhor sabe o que faz. O Senhor tem o controle na palma da mão dele. Não desanime da fé, não desanime da caminhada. E se você se afastou, volte para Jesus correndo, porque os olhos do Senhor estão ainda voltados para você. Agora eu quero pedir a você, envie esse link para alguém que você ama muito, para que possa ouvir essa palavra e ser muito edificado também. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente.